E só corrigir, né? Foi Vitória 0, Palmeiras 1, tá? Não Vitória 1, Palmeiras 2. Golzinho isso, que até faria diferença em relação ali às últimas posições. Mas a minha pergunta é, de todos esses jogos, me parece que o Fortaleza conseguiu o resultado mais fora da curva, né? Mais ou menos, Foi... né? Ou não? Porque já é a quarta derrota seguida que o São Paulo tem para o Fortaleza em brasileiros. Na verdade, está se tornando padrão. Não, mas assim, claro, né? Em termos de enfrentamento. Isso que Mioca falou, confere, mas mesmo assim. É isso que eu ia falar. É porque, enfim, tem essa questão aí. Só como piada, como resenha, mas considerando 2024. Esse era considerado um jogo difícil para o Fortaleza, né? Largar fora de casa. O São Paulo, né? E aí, sendo analista mesmo, né? Não é torcedor, não. O São Paulo, o trunfo dele nos últimos brasileiros tem sido o Morumbi, que agora é Morumbis, né? Ano passado perdeu só 3 jogos, não foi? No Morumbi, sim, no Brasileirão. E o fato de jogar fora de casa só foi um resultado positivo, que foi a vitória sobre o Bahia, já no final do campeonato. Então, esse foi, eu acho que o resultado mais, digamos assim, contundente, né? Porque talvez o Cruzeiro ali contra o Botafogo, mas, assim, eu acho que teve duelos de equipes que estão vivendo momentos mais delicados, né? Esse próprio São Paulo e Fortaleza, né? Assim, o Carpini muito pressionado no São Paulo, o Fortaleza sem ter largado bem, o Internacional também não estava, né, agradando o torcedor, o Bahia também com o Rogério Ceni muito questionado. Você teve esse duelo Criciúma e Juventude, que é, como a gente fez o nosso áudio aqui na quinta, né? Colocavam como os dois piores. Então o empate foi bom para quem está imaginando aí, né? Essas duas equipes aí mais na parte de baixo. E de resto aí, né? Assim, foi uma rodada que teve muitas expulsões, né? Principalmente nesse domingo, 2 lá do Atlético Goianiense, teve do Atlético Mineiro, teve do Botafogo. Então eu acho que no geral foi isso. Talvez ali um Vasco e o Grêmio, mas outra equipe também que não está vivendo um bom começo de ano, né? O Grêmio, apesar de ter sido campeão gaúcho, mas perdeu os 2 jogos da Libertadores, né? Renato Gaúcho está sendo já muito questionado também. Então, eu acho que talvez realmente o do Fortaleza acaba sendo aí o mais diferencial. E aí, concorda? Desse São Paulo, só para eu aqui Minhoca quer falar, desses 4 anos, né? Dessas 4 vitórias seguidas, o São Paulo de 24, é um São Paulo que joga Libertadores, São Paulo é campeão da Copa do Brasil, é um São Paulo de momento, ainda que a pressão não é sobre o clube nesse momento, a pressão é sobre o Carpini. O São Paulo dos outros anos era uma pressão sobre o clube, de ver o Palmeiras ganhando tudo, enfim, nesse momento, ainda que o Palmeiras ganha muita coisa, mas a pressão de conquista do São Paulo, ela distensionou. A pressão nesse momento, ela não é absoluta, ela é individualizada. Tanto é que durante o jogo, eu assisti alguns jogos dessa rodada, até foram bem espaçados, né? Então deu para ver parte do Bahia e Inter, parte do Fortaleza e São Paulo, de hoje também, de Vitória e Palmeiras. E na hora que o Fortaleza faz 2-0, a revolta do Morumbi é toda para a Carpini, assim, ela é muito direcionada, Então, é um momento diferente do São Paulo. E é um momento no qual mas o São Paulo tinha muitos desfalques, assim, pelo menos na entrevista você fala, tem 8 jogadores. Claro que quando se fala isso, também tem aqueles jogadores que nem não são titulares absolutos, a galera dá uma inflada Porque essa frase aí, Cássio... Ou que estão fora 6 meses, sabe? Porque essa frase aí do Cássio, o São Paulo tá com o jogador, é a coisa mais comum que tem nos últimos anos. Então, e de vez em quando a galera dá uma inflada, então assim... E tinha muitas boas peças ali, Calheri, Luciano, assim, tinha muita gente de qualidade para render. E no segundo tempo, meu amigo, São Paulo não só não rendeu, como o Fortaleza contra-atacou com perigo o jogo todinho. Foi uma vitória que acabou... o primeiro tempo, acho que foi mais para o São Paulo, mas de leve. No segundo tempo, acho que foi muito para o Fortaleza. As chances que o Fortaleza teve para contra-atacar, assim, de ficar... Não é que ele finalizou muito mais vezes, mas ele teve muitas situações onde faltava um detalhezinho que se passa, ficava praticamente cara a cara. Até que uma hora ficou, e até que uma hora ficou de novo. Então... foi uma vitória merecida, mas a atmosfera desse jogo era complicada. Ainda que o Fortaleza tivesse vencido as anteriores e venceu novamente, e a estatística de Vojvoda é miserável, né? São assim, agora acho que 6 vitórias e 5 empates em 11 jogos, né? É uma cavalice. Porque soma com Talheres, né? Isso, eram 5 vitórias e 5 empates, agora o cara nunca perdeu do São Paulo como treinador. Nunca perdeu do São Paulo. Em 6 jogos. Um dia, quem sabe, estará. Um dia, quem sabe. Mas nesse caso, o pré mostrava que o Fortaleza era um time que vai lá e pontua, mas, além da questão do São Paulo, de observar o São Paulo, o Fortaleza é um time que
se tivesse num curso normal da sua preparação, não teria chamado Renato Kaiser para jogar o Brasileiro. Renato Kaiser não teria sido convocado, não teria ativado a cláusula, imagino que não teria ativado a cláusula para chamar Kaiser, que estava emprestado ao Criciúma. Isso só está acontecendo pela falta de atacante, pela falta de desempenho, pelo problema da janela, pela falta de perspectiva nesse momento para trazer algum jogador que resolva ali para ter perto. Por outros dois nomes não terem dado certo, que vale lembrar que Kaiser foi meio que a terceira opção. Então, o Fortaleza tentou Fuchs, tentou Anselmo Ramon, aí não conseguiu os dois, então vamos com Kaiser. Ainda tem isso. E esse time que vinha tendo problemas, ainda que na Sul-Americana não demonstre, mas se você ignorar um pouco a Sul-Americana, da goleada que teve, o Fortaleza vinha enfrentando problemas. Teve dificuldade contra o Ceará no Clássico Rei, nas várias edições do Clássico Rei nesse ano, segue na Copa do Nordeste, pode até passar do Alto, depois passar do Sport, mas a campanha não é uma campanha ruim, na verdade, e que classificou pela situação onde todo mundo pontuou pouco e passou, quase todo mundo tirando o Bahia. Então, o Fortaleza que foi ao Morumbi não era o Fortaleza dos últimos anos. Era um Fortaleza em um momento muito pior. E por isso, e pela atmosfera diferente do São Paulo, eu acho que esse foi um grande resultado dessa rodada. Concordo. E ainda tem um ponto a mais ainda desse duelo, porque assim, até 2021, o Fortaleza nunca nem tinha ganhado lá no Morumbi. E aí vem nessa sequência, né? 21, 22, 23 e 24. Alguns jogos foram jogos assim, o jogo de 22, por exemplo, é um jogo que o São Paulo massacra o Fortaleza, e aí uma atuação magistral do Fernando Miguel, né? O Fernando Miguel pegou tudo nesse dia, e uma finalização do Capixaba, vitória do Fortaleza. Ano passado o São Paulo foi com o time em reserva, porque estava pensando em Copa do Brasil, e mesmo assim jogou melhor, na minha avaliação, do que o Fortaleza, mas o Fortaleza foi mais eficiente. E eu acho que isso, né, até pela história do Fortaleza recente, né, que tem conquistado grandes feitos, eu acho que eu não consigo nem lembrar assim, uma equipe que conseguiu fazer isso 4 vezes seguidas em brasileiro de um clube do porte do São Paulo, né? Então isso mostra também o quanto Fortaleza cresceu nesses últimos anos. Não é fácil você vencer 4 vezes na casa de um adversário como o São Paulo, que tem um mando considerado bem forte. Só 3 visitantes venceram. Fortaleza e os outros 2 foram os 2 maiores postulantes ao título, Flamengo e Palmeiras. Então acho que isso resume como foi uma vitória fora da curva. Ótima observação.